Shalom, shalom. Estava aqui no monte, meditando, e me veio à mente aqui o Salmo de número 127, onde a palavra do Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar cedo, comer o pão de dores, porque assim dá ele aos seus. A questão neste salmo é o que vale a pena. Será que vale a pena levar uma vida longe de Deus? Será que vale a pena eu conduzir as minhas decisões, os meus pensamentos, sentimentos, sem a presença de Deus? O que realmente vale a pena? O que eu ganho quando eu estou pautando a minha vida pela palavra de Deus? Quais são as vantagens que eu tenho? Qual a diferença de pautar a minha vida pela palavra e viver a minha vida do meu jeito? Bom, a Bíblia nos conta, em Lucas capítulo de número 15, acerca da parábola do filho pródigo. Eu sei que você conhece bem essa passagem. E esse filho pródigo, ele morava na casa do seu pai. Em tese, segundo o que está escrito na palavra, declaração do próprio filho, quando ele está passando pelo deserto da sua vida, ele tem fome, ele quer comer da própria bolota do porco e não pode. Segundo ele próprio declara, na casa de meu pai há fartura. Então, o entendimento é que enquanto ele estava ali na casa do pai, ele não tinha falta de nada. Tudo que ele queria estava disponível para ele, estava disponível para o seu irmão, estava disponível para toda aquela família. Até que ele toma uma decisão. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Quando ele diz, eu quero viver a vida do meu jeito, eu quero fazer as coisas do meu jeito, ele estava dizendo assim, eu não quero opinião de ninguém, eu não quero o bloqueio de ninguém, eu não quero a restrição de ninguém. Simplesmente eu quero fazer o que eu bem entender. E aqui é o que eu entendo, uma vida sem Deus, uma vida sem limites, sem normas, sem orientação, sem repreensão, uma vida, apenas uma vida. E ele, quando toma a decisão, ele não sai da casa de qualquer maneira, ele sai preparado. Olha que coisa interessante. Quando fala me dá a minha herança, com certeza na casa do pai ele foi preparado para muitas coisas. Então ele estava ali preparado, estava capacitado. Só que estar capacitado, mas não estar respaldado, é delicado. E ele estava capacitado, mas ele não estava respaldado. Ele não tinha o respaldo do pai. O pai que orientava, o pai que limitava, o pai que exortava, o pai que realmente era o grande provedor. Porque o grande provedor da minha e da tua vida não é a minha inteligência, o meu trabalho braçal, a minha capacidade, não. Se Deus não te abençoar, querido, você pode ter a maior capacidade da terra. Nós temos aí, lamentavelmente, muitos homens formados em faculdade que hoje são moradores de rua, com formações muito boas, mas por alguma coisa na sua vida acabaram perdendo a sua vida, perdendo o equilíbrio da sua vida e vivendo dissolutamente. E assim é viver sem o pai. Qual foi o problema? Quando ele começou a tomar decisões erradas, não teve ninguém que chegou para ele e falou assim, ó, cuidado, cara, você está gastando muito. Ó, tá errado isso aí, hein? Rapaz, cuidado, você está andando com gente que não presta. Não teve ninguém.
Ele ia para farra, ele bagunçava, ele bebia, ele se prostituía, ele gastava excessivamente. Você já viu alguém que começa a beber e começa a pagar a bebida para todo mundo? Quanta gente aparece, quanto amigo aparece? Era assim. Só que quando veio a fome, a Bíblia diz que veio a fome sobre aquela terra. Ou seja, veio o tempo da escassez. Porque o tempo da escassez chega na vida de todos nós. E quando veio o tempo da escassez, ele tinha a capacidade, mas ele não tinha o respaldo. Ele estava sozinho. Veio a fome e cada um foi cuidar da sua vida. Cada um foi fazer o que achou melhor fazer para tentar sobreviver. E ele não encontrou uma outra maneira, senão trabalhar em uma fazenda onde o único emprego disponível era cuidar de porcos. Bom, eu disse no começo qual a vantagem de se fazer tudo respaldado pela palavra e qual é a vantagem de fazer fora dela. Eu não vejo vantagem de fazer as coisas fora de Deus, porque tudo se torna em vão. Aquele menino estava trabalhando, sim ou não? Só que ao mesmo tempo que ele estava trabalhando, ele não tinha dinheiro para comprar comida. Ao mesmo tempo que ele estava trabalhando, ele não tinha condições de se sustentar, ainda que ele estivesse trabalhando. Sabe por quê? Porque ele estava trabalhando só com a sua força. Ele estava trabalhando só com a sua capacidade. Mas ele não estava trabalhando com o respaldo de Deus. O Deus que protege, o Deus que promove, o Deus que provê. Ele só estava fazendo do seu jeito. E aí tudo estava dando errado. Eu vejo que quando você quer levar a sua vida longe de Deus, você vai ter o dano de as coisas ficarem dando errado. Vai ter coisa na tua vida até que vai dar certo. Mas vai ter coisas que talvez você queira que aconteça muito, queira muito que aconteça e não vai acontecer. Por quê? Porque falta o respaldo. Falta o respaldo. Como assim? O Senhor falou do filho pródigo. O filho pródigo estava ali, estava no chiqueiro. De repente ele acorda, desperta, diz: meu Deus, na casa do meu pai não falta nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá na casa do meu pai. Vou falar para ele: eu pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti já não mais sou digno de ser chamado de teu filho. E aí ele pega e ele volta para a casa do pai. Ao chegar perto da casa do pai, o pai abraça, beija, troca suas roupas, coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, manda matar um boi cevado. O cara não tinha o que comer. Queria comer a comida dos porcos. E agora, na casa do pai, tem um boi gordo. Ele não trabalhou por esse boi gordo. Ele não alimentou esse boi gordo, aleluia, mas tinha lá. Isso é respaldo. Isso é respaldo. Você trabalha, você luta, mas você tem um respaldo. Para no dia da escassez Deus prover na sua vida. Para no dia da tua dificuldade Deus prover na tua casa. E é por isso que o salmista está dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por quê? Porque nós precisamos de respaldo. Você precisa de respaldo de Deus na tua vida. Assim aconteceu também com aquela mulher que o profeta Eliseu profetizou sobre a vida dela, que o tempo da escassez viria, mas que na casa dela não iria faltar o sustento. A casa daquela mulher que estava endividada, quebrada, moída, não faltou azeite para pagar as dívidas. Por quê? Porque havia respaldo. Então, queridos, é melhor andar respaldado por Deus. Respaldado por Deus é viver a vida de acordo com a vontade dEle. É entregar a vida para Ele todos os dias, é confiar nele. Para dizer como disse Abacuque: ainda que dê tudo errado, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto,
ainda que dê tudo errado, eu me alegrarei no Senhor, que é o meu respaldo. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.